irmão, Jesus ao Senhor, bom dia. Para uma continuidade a mais uma leitura do nosso alimento diário. Semana 1, da série Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Domingo, o título do domingo é Paulo em Corinto e a carta aos Gálatas. Aleluia! O versículo proposto para ler com a oração está no livro de Atos 18, versículo de 9 a 11, que diz: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Portanto, eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. O domingo vem falando a respeito de Paulo, em Corinto. E a palavra fala que, aqui logo no versículo 18, no capítulo 18, fala que Paulo, ele foi para Corinto, e lá ele encontrou um certo um judeu chamado Áquila, e sua mulher Priscila, e ele se achegou a eles, por serem do mesmo ofício. O Paulo se alinhou, a Áquila e a Priscila, sua mulher, porque o imperador, de Roma, Cláudio, decretou que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, devido a isso, Paulo se juntou, esteve junto com Áquila e Priscila. Para quê? Para não precisar sair de Corinto. Por quê? Ela fala ali que o Paulo, o Áquila e Priscila, eles eram tecedores de tenda, eles trabalhavam com tenda. Então, Paulo também era do mesmo ofício, e Paulo juntou-se a eles, fazendo tendas. E tendas é um trabalho, por mais que hoje muitos achem, mas trabalhar com tenda, naquele tempo era muito comum, segundo os historiadores, era muito comum, porque ali era uma área que havia muita festividade, e não havia tantas casas, tantas pensões que pudesse acomodar a quantidade de pessoas que iam para lá nessas festividades. Então eles utilizavam muito de tenda. Então Paulo juntou-se a eles. E um ponto principal aqui é que Paulo, mesmo com esse trabalho, ele não deixou de pregar o evangelho, Isso cabe para nós hoje como um ponto crucial, independente de onde você esteja, seja no seu trabalho, na sua escola, nós precisamos pregar esse evangelho, o evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho de Deus, E então Paulo, ele ali naquela situação, ele não parou de pregar o evangelho, mesmo que muitos queriam trazer uma outra linha de um outro evangelho, uma outra palavra, Paulo se manteve firme ali em Corinto. E no versículo 9 ele fala que Paulo teve durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Ou seja, o Senhor se mostrou para Paulo nessa visão, para ele não se calar, mesmo em meio às multidões, os murmurinhos, ele não deixou de falar do Senhor. Então, tive que falar sempre da palavra do Senhor, da palavra da vida, E o Senhor reforça ainda no 10: Portanto, eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Ou seja, o Senhor tinha muito povo, tinha muitas pessoas que precisavam ser resgatadas em Corinto.
Por isso ele se revelou para Paulo nesse quesito dele permanecer ali, né? Então, assim, hoje eu creio que a gente não sabe quais são as pessoas que o Senhor vai salvar, que o Senhor quer salvar. Por isso nós temos que falar a palavra do Senhor, onde quer que nós estejamos, para todas as pessoas, né? Então louvar ser o Senhor, né? E permanecer nesse evangelho, né? Que é o evangelho da, da graça de Deus, o evangelho de Cristo. Devemos ter clareza desse evangelho, da nossa salvação, e ter essa clareza e passar para as pessoas com essa convicção, né? Do evangelho, do que Cristo pode fazer. Amém, irmãos? Jesus é nosso Senhor. Um bom desfrute a todos.